Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, esse negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Picanha com alho. Marlene e Henrique Almeida. Início do lado A. Marlene, diretora financeira. Henrique, engenheiro e professor da USP. A trajetória de sucesso na Amway começou na Flórida, em maio de 1991. Eles estavam fechando o negócio quando uma das pessoas presentes convidou-os a conhecer o plano. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, reunidos com essa liderança maravilhosa, com tantos diamantes bárbaros que falaram para vocês e que ainda vão falar. Gente, vocês não imaginam a diferença que esse negócio fez nas pessoas. Essa diferença é uma diferença que foi feita por um sistema, porque muita gente não pode imaginar quantas pessoas tímidas mudaram e hoje podem falar, mostrar o plano, não tem vergonha. Isso tudo, gente, é uma coisa que vem lá de dentro. Isso tudo, gente, foi um sistema que modificou as pessoas. As pessoas ainda não se deram conta do bem que foi feito esse negócio para nós brasileiros. Um pouquinho, um pocão, não importa, mas houve uma mudança, e uma mudança para melhor. Esse negócio nosso é feito de 3 coisas: de amor, de persistência e de paciência. Às vezes você convida uma pessoa para fazer esse negócio, mas você nem sabe o que a pessoa tem de problemas. Você vai chegando e vai falando: ô meu, você quer ter um negócio próprio? Às vezes a pessoa está tão assim, com tantos problemas, fala: negócio próprio, eu vou ter que alugar sala, vou ter que ter uma fábrica, vou ter que ter um galpão. Gente, quando a gente vai mostrar esse negócio, a gente tem que ter uma postura. A gente tem que saber como falar. A gente tem que saber o que a pessoa vai esperar do que a gente vai falar para ela. Quando eu falo que a gente vai ter que ter postura, a gente vai ter que ter elegância também. Elegância que eu digo não é ter roupa de grife, de marca. Não, elegância no trajar é ser bem arrumadinho. Elegância é ser pontual. Elegância é dar um sorriso. E elegância é ouvir o que a pessoa quer falar para você poder mostrar o plano para ela. Porque se fosse por elegância de ter roupa, eu não estava casada com ele não. Porque quando eu conheci, ele tinha um paletó. Um paletó ainda de tweed, daquele que desfiava, sabe? Ele cortava com a tesoura um pouquinho para eu não perceber. Mas ele estava sempre bem arrumadinho. Desculpa, bem. É que penso que eu casei pelo dinheiro. Bom, gente, não, é verdade. Ele casou por dinheiro, não fui eu, não. Ele sabia que eu ia ser a titular do contrato. Então, meus amigos, a gente vai mostrar o plano e a gente tem que conhecer as pessoas, principalmente quando você vai mostrar um a um. Procure descobrir se ele tem família. Procure descobrir se ele é casado, se tem filhos. Porque você já chega conversando e deixando ele falar e tudo mais. E aí você já entra. Porque antigamente, no começo, a gente mostrava o plano e a gente já ia falando tanta coisa, sonho, blá, 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 blá. A pessoa já estava com a cabeça, já falava não, não, não. Ela nem entendia o que você falava. Por quê? Porque você não dava chance de ter um diálogo. Por exemplo, o nosso primeiro plano, quem nos mostrou foi a nossa patrocinadora nos Estados Unidos. Aliás, foi o primeiro plano que ela ia mostrar, mas como ela estava 2 semanas, ela não sabia mostrar o plano. Então ela pediu para o patrocinador dela mostrar o plano para nós, que foi o primeiro plano que ele mostrou. Horroroso, horrível. Eu já não estava afim de ouvir, eu falava, pronto, mais um conto do vigário, né? E eu estava assim, super chateada. Aí vinha com um sonho por cima de mim, essa coisa toda. Eu odiei. Mas foi tão horrível, tão horrível, tão horrível, que
que nós somos diamantes executivos. O que quer dizer isso? Isso prova uma coisa, só prova uma coisa. Como o Henrique costuma dizer, plano horrível é aquele que a gente não mostra. Porque se a gente mostrar o plano, a gente está mostrando, está falando, está divulgando este nosso negócio de network. Então, gente, procure a não ficar envergonhado. Eu não sei mostrar o plano. Eu também não penso que eu sei mostrar muito bem o plano, não. Eu me escondo um pouquinho, porque eu não gosto de mostrar, eu me envergonho. Mas a gente sai, vamos indo. O que importa é a gente ter aquela coragem, aquela força. E quando eu digo de mostrar o plano também, que a gente tem que conhecer as pessoas, tem que fazer um relacionamento, o importante desse negócio, quando você começa, é descobrir o sim. O que quer dizer isso? É descobrir alguma coisa que ela não vai dizer não. Porque se você falar assim, você quer ter um negócio próprio, ela fala não. Agora, se você fala assim, você não acha que é ótimo você ter vantagens de economia? Sim. Você não acha que é ótimo você divulgar para os seus amigos um negócio que você vai conseguir alcançar o seu objetivo, ter uma vida boa, uma liberdade financeira, conseguir fazer alguma coisa diferente? Sim. Então você já está arrancando o sim dela. E aí é mais fácil. Este sim é melhor do que antigamente, que a gente falava e a pessoa dizia não, não, não e não. Então, gente, procure sempre, quando você vai mostrar um plano, bater um papo com a pessoa, ser simpática, dar um sorriso. É claro que numa open a gente não consegue, mas quando você vai fazer uma reunião 1 a 1, ou você vai fazer uma reunião na casa de uma pessoa, sempre é bom. Por exemplo, eu e o Henrique, a gente costuma, quando a pessoa fala, olha, você vai mostrar o plano para mim? Então o Henrique já fala, eu quero saber quem é a pessoa, a profissão, o que faz, tem família. Sabe por quê? Porque na hora você tem um diálogo e você consegue alcançar o espírito da pessoa, que é o importante para a pessoa fazer esse negócio. Então não é difícil mostrar o plano, e hoje em dia é muito mais fácil, porque você não precisa mostrar um plano comprido. Você mostrando um plano curto, bem dado, é o importante. Por exemplo, no começo, o Henrique mostrava o plano, eu não estou mentindo, eu estou falando verdade. Ele mostrava o plano, eu levava 2h30. E na minha casa, então o que eu fazia? Eu me escondia na cozinha, eu ia fazer café, porque eu tinha medo. Eu falava, vou voltar para a sala, eu vou ver a cara das pessoas querendo matar o meu marido, né? 2h30. Então, qual é a vantagem? Hoje em dia é tudo mais condensado e a gente sabe que é tão fácil, gente. Olha, é um negócio assim, ótimo. Você pode ter vantagens, você pode ter economia, são produtos maravilhosos, de alta qualidade. Quer dizer, é muito, muito, muito simples. Agora, esse negócio, como eu falei, é feito de 3 coisas: amor, persistência e paciência. Amor, o que quer dizer isso? Se você trata a pessoa com carinho, com delicadeza, metade do caminho está andado. Porque se você for agressivo, porque muitas pessoas ficam agressivas com um não. A pessoa falou não, já começa. Eu não acredito que você não vai fazer. Você não vê como esse negócio é legal? É ótimo. É como uma história que o Henrique conta sempre. Que ele fala do rodízio. Acho que vocês conhecem a história que ele conta. Que ele fala assim, você vai num rodízio, numa mesa, aí vem o garçom. Picanha com alho? Não. Picanha com alho? Vai para o outro. Não. Vai para o outro. Quer picanha com alho? Não. Aí, qual é a cara do garçom? Ele fica bronqueado e fala, gente, é picanha com alho, essa picanha é ótima, você tem que comer. Ele não fala assim. Ele vai para uma outra mesa, aí ele volta outra vez. Quer picanha com alho? Não. Quer picanha com alho? Sim. Então, a gente não tem que ficar bravo, não tem que ficar nervoso, nem tem que falar, você tem que fazer esse negócio, o melhor negócio do mundo. Não. Então, isso é o que eu digo do amor. Do carinho. Eu digo a palavra amor, mas eu quero dizer o carinho, a educação, a simpatia. Persistência é ouvir não, e paciência é não ficar aborrecido. Convidar não, persistir não, não, não,
Não. Paciência com as pessoas que falam: esse negócio não dá certo, esse negócio só para quem começou primeiro. São tantas abobrinhas que você escuta. Você precisa ter paciência para não ficar aborrecido. Porque se você tiver o amor, a paciência e a persistência, logo, logo você vai estar aqui junto conosco, falando para outra turma de pessoas. Muito obrigada, e agora eu vou deixar vocês com a razão da minha vida, meu marido. Antes de eu dizer mais, porque a Marlene já disse algumas coisas a respeito de uma coisa e outra, né? É uma forma, a parte, vamos dizer assim, mais do entusiasmo, do carinho, das posições, que é fundamental que ela falou. Eu vou falar uma coisa mais, vamos dizer, mais organizada tecnicamente, mas as duas coisas se complementam. Eu só queria, antes de dizer de qualquer dessas coisas, falar uma observação. Eu acho que tanto no mostrar o plano, quanto principalmente no seguimento, a gente precisa ter um cuidado muito grande de não ser chato. Eu acho que uma das coisas que tem limitado o crescimento do nosso negócio é que algumas pessoas não conseguiram diferenciar entre você ser insistente, de você ser organizado e chamar com frequência, de você fazer o seguimento, não largar da pessoa enquanto ela não tomar uma decisão, de você ser uma pessoa chata. Precisa ter um desconfiômetro. Por exemplo, nós fomos lá num local, numa reunião de fim de ano da nossa turma, né? Umas 1000 pessoas, tantas foram lá no Rio Santo Antônio, em São Paulo, e estava passando um jogo de futebol enquanto a turma conversava, dançava, brincava, fazia várias coisas. E eu, era o São Paulo jogando, né? Era obrigado a assistir um pouco. E do meu lado estava o Miele. O Miele é aquele artista de televisão. Descobri na hora que ele tinha essa grande qualidade de ser São Paulino também. E ele estava olhando lá, e nós dois assim, quer dizer, um indivíduo que gosta de futebol fica concentrado naquilo, não quer saber de outra coisa. Aí o que aconteceu? A bola saiu fora, ele virou para mim e disse: tem uma porção de gente aqui, não é? Eu disse: realmente, mas o que é isso? Eu falei: é uma reunião do pessoal da EMA. Eu falei: é da EMA, eu ouvi falar, etc. Tá bom. É assim, né? Assim, começou a jogar, a gente esquece a conversa e presta atenção no jogo. Aí, interrompeu de novo, ele olhou para mim, eu falei: é interessante, por isso, deu uma diquinha já, não foi? Agora, mas tem o desconfiômetro, nós estamos lá para ver o jogo, e aproveito para falar um pouco, porque ele que começou. Aí entra uma downline no meio de nós dois, e durante o jogo, assim, ela assim: Miele, você sabe que o produto é muito bom, viu? O produto é espetacular. O que você acha que o Miele deve ter pensado dela, pelo menos? Então essa pessoa é a pessoa, a chata da Amway, entendeu? Então a gente precisa ser muito cuidadoso para, em todas as coisas que a gente vai fazendo, em qualquer passo, em qualquer atividade que você tiver, você pode ser entusiasmadíssimo, você pode ser motivadíssimo, você pode ser profissional, só não seja chato. Tudo bem? Muito bom. Mostrar o plano. Eu acho que no mostrar o plano, ou o encontro de mostrar o plano, que eu também acho que precisa ter cuidado em não chamar só reunião de mostrar o plano, que todo mundo vai pensar que é uma reunião grande, pode ser um encontro de 1 a 1, e cada vez mais a gente sabe que é muito importante uma porção de planos 1 a 1. A gente tem que entender que nesse encontro, onde você vai mostrar o plano, tem 3 pedaços durante o MOP. MOP todo mundo sabe o que é, não sabe? Mostrar o plano. Tem uma parte que é antes de mostrar o plano, antes do MOP, e tem uma parte depois do MOP. O que acontece é o seguinte: o MOP em si está ficando cada vez mais simples, mais fácil e mais rápido. E a Marlene já disse: fale curto, fale pouca coisa. Deixa a pessoa perguntar quando você estiver fazendo um MOP. O que você tem que falar no MOP, né? Você tem que despertar a curiosidade e o interesse da pessoa. Por exemplo, nós ouvimos aquele MOP horroroso que a Marlene falou. Realmente ele apresentou muito mal. Por que nós fizemos esse negócio? Porque alguma coisa ele despertou meu interesse. Alguma curiosidade, pelo menos, eu tive. Mais do que curiosidade, eu achei que alguma coisa inteligente atrás daquilo, daquela explicação má, existia. Então, se você consegue despertar na pessoa alguma manifestação, algum interesse, alguma reação, é o objetivo fundamental do MOP, né? E depois dá continuidade nisso tudo. Então ele deve ser curto e abordar os pontos principais. Principalmente no 1 a 1, a tendência cada vez maior é você falar menos e deixa a pessoa perguntar as dúvidas depois. Porque às vezes você quer falar demais dos produtos e ele está na cabeça dele fazendo conta, porque ele quer saber quanto ele vai ganhar. Então ele não está ouvindo o que você está dizendo. Na hora que você faz conta demais, ele está interessado em saber quais são os produtos. Porque ele já entendeu as contas, ele quer saber os produtos. Porque você está sempre respondendo uma pergunta que ele não fez e nem quer fazer. Então a gente tem que aprender a fazer o plano curto,
abordando os pontos principais. Quais são os pontos principais que eu registrei aqui? Resultados. O que esse plano faz? E eu com frequência digo para mim, se você não teve resultados ainda tão bons, você diz, olha, tem pessoas, amigas nossas, nosso grupo, que já conseguiram assim, assim, assim. O que conseguiram? Resultados financeiros, segurança e tempo para a família, disso, daquilo. Se você trabalhou bem na parte de antes do MOP, que eu vou falar um pouquinho, para descobrir as necessidades dele, as características dele, que a Marlene já chamou a atenção, você vai abordar na hora de apresentar as vantagens que esse negócio tem, mas relacionadas às coisas que você descobriu dele, porque é muito mais fácil ele entender desse modo. Então você vai falar dos resultados básicos que esse negócio pode ter, você vai falar do consumo inteligente, ou seja, que é um negócio que te dá bons produtos a preços econômicos, que você compra fácil, você paga fácil e recebe em casa. Nesse instante eu sempre digo assim, você gostaria de um fornecedor adicional assim? O que você acha que respondem? Mas a maioria das vezes, poucas vezes ou sempre? Sempre, não é nenhum indivíduo que consiga articular uma palavra, né, que consiga falar, que diga não. Quer dizer, você quer uma coisa que seja tão boa nisso, é o que a Marlene falou, né? Que eu não tinha pensado nisso, achei espetacular a ideia dela. Você estimule os sims sempre que possível. E esse é um sim óbvio, né? Do consumo inteligente. Aí você fala, e tem um negócio. Do negócio, por exemplo, o que eu faço às vezes? Às vezes eu não faço nem conta nenhuma, né? Quando eu faço 1 a 1. O que eu digo? O que é o negócio? O negócio é o seguinte, você é um consumidor, só que além de ser um consumidor, você pode falar para pessoas a respeito desse espetacular sistema de consumo, não pode? Posso. Aí você concorda que você está aumentando o mercado para a empresa? Ele disse, claro, de tanto falar eu estou aumentando o mercado. Pois é, a empresa descobriu um jeito de remunerar, de pagar, pelo tamanho do mercado que você criou, você ganha uma porcentagem do resultado. O que te parece? Sim, bom negócio. Eles sempre dizem bom negócio. Claro que ele vai perguntar como é que é essa conta, como é que calcula isso. Mas muitas vezes eu deixo uma coisa bem genérica, não tão simples assim, mas faço mais ou menos assim. Então, mostrar o plano é a parte, vamos dizer, que cada vez mais está ficando mais tranquila, sem grandes dificuldades. Eu queria falar um pouquinho de antes do MOP. E a Marlene já falou a palavra-chave. O que você tem que fazer antes do MOP? O antes do MOP, gente, vale metade do resultado que você vai ter no MOP. Então, todo mundo estranha por causa disso. Se alguém diz o seguinte, olha, eu tenho uma pessoa para mopar, o que a Marlene falou, eu quero saber tudo dele, o máximo possível. Por que razão? A gente não aprendeu que existe uma técnica e que antes do MOP a gente deve aplicar essa técnica. Qual é essa técnica? Como é que chama? O FORM. Você não vai mostrar o M é a mensagem que é o MOP. Você tem que trabalhar no FOR, ou seja, família, ocupação e recreação. Quer dizer, qual é a família dele, quantos anos ele tem, se tem filhos pequenos, médios, grandes. De repente você fica falando, o indivíduo é solteiro, e você fala, porque esse negócio é fundamental para os teus filhos, é fundamental para os teus filhos. Ele fala, caramba, como é que ele descobriu se eu ainda não casei, né? Tá certo? Ou seja, você está respondendo uma necessidade que não é a que ele tem. Então você precisa primeiro descobrir as necessidades dele. Como é que eu faço isso? Me informando antes sobre a pessoa, quando eu vou mostrar o MOP para alguém. E se eu não conseguir, chega na hora, eu bato o papo mesmo. E o que eu procuro fazer, o que é? Fazer o indivíduo falar, não você falar. Usa essa regra de ouro. Se você estiver falando pouco em tudo que você estiver fazendo na AMA, você está tendo um grande resultado. Desde que o outro fale. Então você vai mostrar o plano, antes disso o quê? Você faça a pessoa falar. Você diga, não diga, etc. Tal, mas você é engenheiro, o que você descobriu, você notou, né? Ele tem uma certa idade, ele tem 40 anos, você pode dizer, sim, você é casado? Se ele tem 22, né? Não precisa perguntar se ele é casado. Você tem que verificar, essas coisas têm uma sensibilidade. E se você não estiver acostumado a fazer isso, você faz uma vez, faz duas, faz três, depois você faz naturalmente. E o meu pessoal já sabe, se alguém pede para ajudar alguma coisa, já vem com a ficha do indivíduo o melhor possível. Porque sabe que eu me interesso em saber da pessoa. E o que a Marlene falou, se você vai ter o princípio do carinho, da educação, da amizade, do amor, você tem que saber os dados da pessoa. Não interessa o que você está pensando para ela, não interessa se você com ela vai se tornar diamante ou vai ser silver ou 21%, o que for. O que interessa é que ela vai ter uma oportunidade de ter uma coisa melhor para a vida dela, e você tem que descobrir o que ela necessita. Então, relacionamento é fundamental, conhecer a pessoa, fazer o FOR, né? E procure identificar-se com ela. Você tem que aprender a fazer isso. Alguns livros têm ensinado a gente a fazer isso, mas é natural. Olha, depois do MOP, o que você tem que fazer depois do MOP? Já existe até fita que chama reunião depois da reunião, não tem? Por quê? Porque depois do MOP, gente, também é fundamental.
o que acontece depois do MOP? Depois do MOP é que o indivíduo está elucubrando na cabeça dele, está pensando, será que esse troço é para mim ou não? Será que funciona ou não? Será que esse negócio existe ou não? Será que esse cara está me enganando ou não? Será que não sei? Você acha que eles estão pensando isso ou não? Claro, vocês pensaram isso ou não? Eu pensei tudo isso, e muito mais. Tinha dúvida que não acabava mais. Então, agora, alguns gostam de falar, outros não gostam, ele quer enrustir, ele quer ler, ele quer ir embora. Tem várias coisas, e alguns não querem conversar nada, não se interessaram e querem ir embora. Você não sabe, mas você vai fazer o quê depois da reunião? Pô, toma um café, transforma em informal, não fica aquele negócio de você sentar ou ficar na frente do quadro, você virou professor e explica, e o aluno está sentado ali quietinho. E aí termina assim, não, aí você senta, para e muda a posição, deixa ele falar de novo, e estimula que ele fale novamente, né? Aí você vai tirar dúvidas, você pode fazer teste do produto. Tem gente que faz teste do produto até o final do MOP, né? Ou em algum instante do MOP faz algum teste de algum produto, alguma coisa rápida e simples. Depois, a gente tem encontrado, não era um padrão, no começo a gente fazia muito. Este é o final do lado A. Por favor, vira a fita para ouvir a continuação deste programa. Depois a gente parou de fazer. Teve uma época que entrava muita gente quando a gente fazia o teste de produto, no começo, que eram poucos, mas a gente fazia, entrava muita gente. Depois a gente parou de fazer o teste de produto e continuou entrando muita gente, né? Então, quer dizer, não é quer dizer que com o teste de produto entra mais ou entra menos, mas parece que o teste de produto tem ajudado e mostra, pelo menos com certeza, que o produto é espetacular e dá um reforço tremendo àquilo que você está falando. Depois do MOP, é quando você tem que definitivamente realçar ou descobrir ou identificar claramente os interesses dele. Como é que aquilo que se apresentou se ajusta naquele ponto? E você pode fazer referência. Você acha que com esse plano que eu apresentei, isso resolveria bem aquele seu problema de tempo? É essa coisa que você viu mais importante? Eu já tive todas as surpresas. Quando eu digo isso, olha, o tempo nem me passou pela cabeça. O que me passou foi a segurança. Você sabe que esse negócio de segurança me chamou a atenção? Então, mas eu que provoquei, por achar que eu estava pegando alguma coisa, estimulei que ele falasse. Na hora que eu descubro, ele disse, olha, você sabe o que eu estou pensando? Como disse o Davi, né? Estava lá dentro alguma necessidade dele. Então, de repente ele diz assim, olha, você sabe que eu fiquei pensando num apartamento que tem em tal lugar, que é uma coisa assim, que há anos eu estou pensando nele, depois eu esqueci porque achei que não dava, e quando você estava me falando, me veio à mente de novo. Esse apartamento, gente, vai render. Porque toda vez que você for conversar com ele, o resto dos meses ou dias que você for falar com ele, você fala assim, olha, como é que é? E aquele apartamento teu já conseguiu? Ainda não. Pois é. Então vamos lá, vamos trabalhar junto para conseguir. Ou seja, você tem a referência que você tem que ter para poder estimular a pessoa sempre. O que você vai fazer ainda no depois do MOP? Você vai entregar o First Night. Você vai marcar o dia para reunião em que você vai, ou para o contato adicional, ou para o encontro adicional, né? Como lembra eu não falar necessariamente reunião, que é uma palavra meio estranha, né? Você marcar um encontro com a pessoa de novo para conversar sobre novas dúvidas depois que ele leu o First Night. Ora, o que acontece é o seguinte, alguns aceitam, outros nem aceitam isso. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, mas faz parte, para terminar o aspecto do MOP, faz parte do final do MOP, depois da reunião, de você marcar a reunião com ele para dar continuidade. Uma coisa que eu notei é o seguinte, algumas pessoas não estão treinadas, a maioria de nós não estava treinado nisso, né? E ainda muitos não estamos tão treinados. Então o que acontece? A gente acaba não marcando a próxima reunião. Acontece isso ou não? Gente, quando você não marca a reunião com o indivíduo, ou o encontro adicional, com o indivíduo para discutir, para marcar depois é 10 vezes mais difícil. Então é mais importante que você consiga marcar na hora o encontro seguinte para continuar conversando, dando algum jeitinho de dizer, olha, é o seguinte, eu sei que você não tem tempo, nem eu, mas no fim a gente acaba deixando isso para depois, você vai ficar com esse material que eu preciso receber de volta, você por outro lado vai querer ler e não vai ter muito tempo, porque a gente sabe como a vida corre, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma hora que nós dois possamos, digamos, depois da manhã, como parece para você, que horas é melhor para você? Às 7 da noite, não sei o que, às 10h30 eu passo no atacar, como é que você quer fazer? E provoca uma marcação de reunião o mais insistentemente possível, sem ser aquele famoso chato que faça isso, tá certo? Agora, pode acontecer que você assine o contrato depois do MOP, pode acontecer ou não? Eu tenho notado o seguinte, cada 8, 10, 12 MOPs que eu faço, 15 MOPs, um assina durante o final do MOP. Ou seja, é possível acontecer isso, não é frequente, e muitas vezes algumas pessoas dizem o seguinte, olha, eu não vou
eu não falei de tudo ainda, ele não está tão 100% no sistema, etc. Eu não vou deixar ele assinar. Olha, deixa ele assinar. Isso faz parte dos compromissos que pouco a pouco a pessoa vai assumindo consigo mesma. Ela quer fazer, mas ela tem aquelas dúvidas todas que já foram assinaladas aqui antes pelo Davi. Ou seja, a pessoa não quer assumir todos os compromissos. Ela quer fazer, mas ela não quer trabalhar. Ela não tem aquele trabalhão todo, né? Não é os R$80 que custou o kit que ele falou aqui, aquele é uma desculpa, porque ele não quer assumir o esforço para fazer aquilo. Mas na hora que ele assinou, ele assumiu um pouquinho mais. Claro que ele poderá devolver, mas isso é um compromisso mental que aumenta a disposição dele de realmente enfrentar alguma coisa para melhorar a sua vida. Isso, passo 5. O que é o passo 6? Passo 6 é o segmento, o follow-up. Vem depois do MOP. O segmento começa em algum instante depois da reunião. Ou, digamos, no dia seguinte, imediatamente, começa o segmento. Quando é que o segmento acaba? O segmento acaba quando o indivíduo decide: não quero fazer isso, não fale mais comigo, ou assina. Tá certo? Enquanto não houver uma dessas duas decisões, você está fazendo o segmento. Você não deve ser chato, lembra disso, nunca ser um chato. Mas tem que deixar claro, e eu digo muitas vezes isso: olha, eu dou continuidade no segmento, telefono, faço alguma coisa, encontro alguma coisa, e digo para ele o seguinte: olha, eu estou achando que a gente está demorando um pouco, eu não quero ser chato, e eu não vou mais falar com você nem mandar nada. Não, mande sim, não faça isso. Alguns dizem para mim, mas eu me coloco assim: eu não quero ser chato, porque se ele acha que eu estou sendo chato, não adianta continuar, e eu também não quero perder tempo, e não quero ser chato de todo jeito. Agora é o contrário, quando você diz assim que eu não quero ser chato, ele fala assim: não, por favor. Aí às vezes ele diz que não esqueça de mim, telefone. Não, eu não vou telefonar, eu faço muito disso, não é charminho não, mas eu faço muito disso. Não, eu não vou telefonar mais porque eu não quero incomodar. Se nós telefonar, você vai dizer: o Henrique ligando e vai falar daquele negócio, não quero, não vou falar mais. Não, fale, por favor, eu estou te pedindo para você ligar. Aí tudo bem, aí eu faço concessão e telefone. Aí vem após o MOP, é o segmento. O que acontece após o MOP? Eu tinha dito o seguinte: ele pode assinar na hora. Se ele assina na hora ainda no MOP, o segmento, do ponto de vista de segmento, para ele chegar ao ponto de decidir se entra ou não, terminou. O que eu costumo chamar a atenção é que muito cuidado, que na minha opinião, nesse instante, começou um grande desafio para você. Porque em geral, quando a pessoa assina, a gente dá uma espécie de esquecida, né? A gente não fica contente quando ele assina. A gente fica tão contente que ele assina que a gente esquece um pouco. Aí você pega o contrato e vai botar na urna lá, não é isso? Isso que a gente fica entusiasmado, mas a gente não dá partida nele como deve. E eu diria que isso é o começo é uma extensão de um segmento que a gente devia imaginar para ele começar esse processo bem. Então, tenham muito cuidado de não fazer com que a pessoa que assine e você esqueça dela. Eu costumo dizer que você tem que fazer o quê? Você tem que fazer pelo menos ele entender, né, que o consumo é fundamental e que é bom para ele. Vocês devem saber que há estatísticas da EMA e no meu grupo e de outros grupos que mostram o seguinte: que a pessoa assina, tem os 14 pontos lá do contrato, e sabe o que acontece? Grande parte das pessoas nem tem nenhum PV a mais naquele mês. Acontece isso com vocês ou não? Muitos, não é isso? Agora, o que é triste não é isso. O que é triste é que a gente aprendeu que a pessoa que não tem nenhum PV a mais do que o contrato no primeiro mês, a grande maioria, mais de 80%, não vai comprar nunca. Entenderam? Então o duro é esse, que a gente acomoda no começo, porque a gente acha que mês que vem eu trato do consumo dele, e aí é tarde. Então a minha sugestão qual é que é? Se a pessoa assinou, faça o contrário, esqueça um pouco o resto e pense nele, e diz o seguinte, e começa a trabalhar com as promoções, com o consumo elementar, marque uma ida na casa dele mesmo, leve alguns produtos e mostre a vantagem que tem, diga: olha, esses 3 aqui são ótimos e não tem no kit. Aprenda a fazer um pequeno pedidinho, um pequeno pedido, seja o que for, 20 PVs, 15 PVs, 30 PVs, o que for, mas algum pedido. E acostume a conversar com ele depois de novo, para fazer um segundo pedido. Em geral, grande porcentagem vai continuar fazendo pedidos por muitos anos. Muitos deles vão fazer o negócio de maneira ativa. Você tem que fazer o indivíduo conhecer os produtos, participar do processo de compra, que é novo, é uma novidade para ele, não está acostumado. Você diz: mas é difícil, porque às vezes eu não consegui isso, aquilo. É verdade. Para fazer com que ele faça o consumo no curto prazo. Tudo bem? Quer dizer, tudo bem entendendo, fazer que não é tão fácil, né? Vamos supor que ele não assinou na hora. Esse é o caso mais comum, não é? Ele não assinou no fim do MOP. Aí o que acontece? Várias coisas podem acontecer. Primeiro, pode acontecer que ele não quer levar
first night, não quer marcar um encontro para dar continuidade. Acontece isso ou não? O que a Marlene chamou a atenção, você fica nervoso, chateado e bronqueado. Não fique nervoso, nem chateado, nem bronqueado. O que aconteceu é o seguinte, simplesmente não é o momento dele por alguma razão. Se ele disse isso, o que você faz? Em primeiro lugar, mostre simpatia, mostre amizade, faça dele uma pessoa que vai lembrar de você bem. Faça com que ele saia de lá respeitando o negócio e respeitando você. Se você fizer isso, ele é mais uma pessoa no ambiente que vai estar positiva em relação a esse negócio, que vai durar 30, 40, 50 anos para você, que é o seu período de vida. E ele vai fazer parte desse ambiente. Então é importante que ele saia positivo daquela reunião e alegre, você mostrando que você ficou feliz que ele esteve lá. Não fique chateado. E sabe o que você faz? Você pega o nome dele e bota na lista de novo. E você vai fazer o quê? Dali a 6 meses, a 1 ano, você vai telefonar e dizer para ele: oi Carlos, lembra aquela vez que nós conversamos? Rapaz, puxa, eu lembrei de você, eu estava olhando aqui, está indo tudo tão bem. Lembrei de você que talvez seja o seu momento. Você quer conversar sobre as novidades que aconteceram? Vamos deixar para daqui a 6 meses, 1 ano, eu ligo de novo. Tranquilo, diga isso. Você sabe que a pessoa, muitos dizem assim, você sabe que a gente podia bater um papo de novo. Porque ele sentiu que você não pressionou. Você não é aquele chato. Você deixou aquelas leves, tranquilas e gostosas. Então o que acontece? Veja bem, ninguém sai da lista porque disse não. Está claro isso ou não? A gente tem uma mania de cortar da lista as pessoas que dizem não, não tem? Então, uma pessoa que estava, não tem aqueles 10 famosos que a gente faz a lista, que são esses os teus 10 primeiros? Então, um dos meus 10, que eu convidei bonitinho, e não mal, como eu convidei o Mário, por exemplo, que entrou em Esmeralda hoje, é um que meu amigo, tão grande quanto o Mário, que eu convidei bonitinho, fiz o melhor mop, não levou 2 horas e meia, mas levou 1 hora pelo menos, e eu propus entregar material para ele, procurei marcar encontro, dar continuidade, ele não quis nem marcar encontro, nem levar material, nem coisa nenhuma, e não quis nada. Foi embora. 3 anos e meio depois, ele me chamou, voltou, e foi o meu 9º indivíduo para fazer diamante executivo. Funciona ou não funciona? Tá certo? Não elimine ninguém por causa disso. Põe de volta na lista. Segundo caso que pode acontecer de quem não assinou. Segundo, o indivíduo marca uma reunião, recebe o teu first night, só que depois sabe o que ele faz? Ele deixa o first night na portaria do prédio, não é isso? E pede para se apanhar, não é assim? Ou manda o boy entregar e desmarca a reunião. É isso ou não? Então, primeira coisa que eu vou observar é o seguinte: se o resultado final dele for o mesmo daquele primeiro caso, faz a mesma coisa. Não liga a mínima, gente. Bota na lista e mantém a amizade. Se você puder, inclusive, mandar um cartão, fazer algumas coisas de fora do negócio, alguma informação para ele, alguma coisa que você descobriu dele, você descobriu que ele gosta de barco, manda um barco. Olha, rapaz, você viu esse barco bacana que saiu aqui na revista tal? Não precisa falar do negócio. Você está mantendo um contato com ele, ele lembrando de você, não como aquele chato, mas como aquele cara bacana, que sabe do que eu gosto, que me lembra de alguma coisa e manda alguma coisa interessante sempre. Agora, uma coisa é fundamental: pegue o seu first night de volta, tá? Não deixa aquele esquema de eu esqueci, não consigo marcar com ele. Então manda, eu mando às vezes para a secretária, deixo o recado: olha, não consigo falar para ele, diga que eu deixo um grande abraço, minha admiração eterna por ele, e por favor, deixe aquele material que ele tem comigo em algum lugar para eu mandar apanhar. Ou seja, aquele é meu material de trabalho, ele tem que entender que eu sou profissional, eu quero aquilo de volta, independente da amizade e do carinho que eu possa ter por ele. Terceiro lugar, alguém marca o encontro, não é? Aceita o encontro, a reunião, o contato, como vocês quiserem dizer. O que a gente vai fazer? De preferência, eu tenho cada vez mais procurado fazer na casa dele essa continuidade. E quando eu vou na casa dele, eu vou com produto sempre. Por que razão? É irresistível na casa do indivíduo se pegar um produto que ele tenha na cozinha, pegar lá o equivalente, o concorrente ao Dish Drops, pegar o Dish Drops, botar 2 manchinhas, fazer o teste e mostrar que é muito superior, e sentar e fazer a comparação dos preços e mostrar que você está com um preço mais econômico, explicar para ele o conceito da economia que você já explicou antes, mas que ele não guardou, e que nessa hora que ele vê fica imbatível. Isso, gente, é 50% a mais para o indivíduo decidir. E se a esposa estiver lá, que é o fundamental, a esposa também está junto, e ela verificar esse tipo de teste, né? Seja com zoom, limpando alguma coisa que não sai, algumas 3, 4 produtos que são daqueles terríveis, tremendos, que fica imbatível você perder nessa comparação. Então isso é o que você vai fazer no caso ele concordar em marcar uma reunião. O que acontece com frequência? Você dá essa continuidade, você esclareceu o indivíduo de novo, você orientou de novo e tudo mais, e você fica meio assim:
Outra sugestão é o seguinte: procure aprender sempre a provocar o fechamento e a decisão. Seja não ou seja sim, porque se for não, de algum modo, ele está na lista de novo, você vai chamar de novo e você não ficou aquele cara chato, nem foi um período desagradável. Agora, e se for sim, melhor, já começamos a trabalhar. Então, em cada instante, quando terminou a primeira reunião, inclusive, quando eu estava comentando, você deve sempre dizer o seguinte: maravilha, você entendeu tudo, então como é que é? Vamos começar, você precisa de mais informações, não é? Se ele disser não, vamos começar. Contrato, abre, assinou e começa a coisa. Se ele por acaso disse mais informação que você marcou e tudo mais, ele aceitou, maravilha. Terminou essa outro encontro que você teve com ele, que você mostrou o produto, fez algumas coisas, esclareceu dúvidas, ele já levou as fitas, você comenta as fitas, comenta tudo que ele ouviu do First Night, você fala, tudo bem, então vamos começar? Entendeu? Aprenda a perguntar sempre, vamos começar? Aí o que acontece? Você pergunta isso, ele diz sim, vamos começar e pronto, abre o contrato, assina, firme, vamos embora. Se ele disser, olha, você sabe que eu ainda tenho dúvidas? Qual é a tua parte da dúvida? Que eu tenho um material fantástico para trabalhar em dúvidas. Aí ele fala alguma coisa, você pega a fita, você tem 4 ou 5 com você, a que mais se encaixa no que ele falou, e deixa mais 1 ou 2 fitas com ele, e volta a falar. Eu tenho pessoas, por exemplo, que é um direto hoje, que ele assistiu 7 MOPs. Vocês têm gente assim, não? Isso fora as dúvidas. Uma vez eu fui lá na empresa dele, também não tinha muita experiência, e cheguei lá, tinha um outro que entrou também, né? E tinha no fim de uma sexta-feira que eu ia viajar. Aí eu cheguei lá e sentei ele na empresa no fim da tarde. Ele é auditor-chefe de uma grande multinacional. Ele sentou, tinha umas 40 perguntas. Isso depois de umas 5 ou 6 MOPs, uns 7, 8 vezes que a gente tinha estabelecido dúvidas. Aí começou a ler 1 ou 2 ou 3. Eu falei, bom, é o seguinte, você não quer fazer o processo de participar, que você pode sair em 90 dias e ver como é que funciona, e aí você esclarece você mesmo cada uma dessas coisas? Não, porque eu nem sei até hoje alguma das dúvidas que você está perguntando, vamos começar a fazer. Agora, o que eu quero dizer isso? Tem gente de todo estilo, e a gente tem que aprender isso daqui e ter paciência. Agora, vai fornecendo fita. Teve gente que entrou mais cedo ou mais tarde, como ele, aliás, entrou, virou direto e tudo mais cedo ou mais tarde, um dessas pessoas entram. Aí, quando a pessoa entra, eu só queria chamar a atenção no seguinte: a pessoa pode entrar. Quando a gente diz entrar, quer dizer se associar, que é a expressão mais correta, ela pode se associar de várias maneiras. Ela pode se associar para fazer um negócio de maneira muito entusiasmada. Vocês têm alguém assim, não? Entra muito com vocês? Não entra tantos, não é? Alguém que entra muito entusiasmado para fazer um negócio para valer e entender o que é o negócio. O que a gente vai fazer? Vai ensinar o consumo, vai ensinar o sistema, vai ensinar tudo, tem que perder tempo para explicar o sistema. Dê a ele tudo que ele está precisando e no ritmo que ele está assumindo. Isso é fundamental. Aí tem pessoas que vão querer fechar, entrar, mas eles querem fazer o negócio, mas é meio devagar. O que você tem que fazer com ele? Ensine ele a consumir imediatamente. E comece a falar do sistema e mostre algumas coisas do sistema. A pessoa, vamos dizer, não consegue captar tudo de uma vez. Mostre que existe um sistema e explique o que cada coisa faz. Você vai ver que um vai dizer assim, puxa, mas a fita é fundamental. Ele diz, eu tenho um programa de fita de semana, você podia se associar já. O outro fala, não sei, no seminário. Você fala do seminário imediatamente. Você acentua cada ponto que é mais importante para o indivíduo, para ele poder ir entrando. Por quê? Porque essa pessoa não é tão aquele entusiasmado, não é aquele que quer fazer já. Aí você tem o quê? Tem alguns que entram para consumir. Antigamente a gente diz o seguinte, não, se você não for fazer o negócio, eu nem quero saber de você. Você não pode dizer isso. Se a pessoa quiser consumir, ou quiser consumir e vender, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Principalmente esse que diz que só quer consumir, o que é fundamental que a gente tem que fazer na partida dele? Ensiná-lo a consumir e a comprar, o que a gente também com frequência não faz. A gente não faz bem. Ele não aprende a comprar, ele não aprende os produtos. Então ensine ele a consumir bem. Sabe, e verificar as vantagens técnicas e as vantagens econômicas do produto. Sabe o que vai acontecer? Muitas dessas pessoas vão entrar, vão consumir, vão se empolgar e vão perguntar. Tem sido quase sem falha o seguinte acontecimento. Eu digo para ele, olha, então eu falo de consumir e falo do negócio que é espetacular. Aí a pessoa fala do consumir e muitas vezes diz o seguinte, olha, eu vou entrar, mas eu vou consumir só consumir por enquanto. Eu digo, é claro, não tem a menor dúvida, você só deve consumir. Aí ele me pergunta alguma coisa, diz que não, aí eu respondo assim, não, isso aí é sobre negócio, acho que você não devia se preocupar com isso. Aí a pessoa fala, não, mas eu só queria saber um pouco como é que a gente faz isso aqui. Ele fala, aí você vai gastar tempo, você vai ter que ler alguma coisa, você vai ter que ouvir fita, entendeu? Você vai cansar, e pode dizer que não valeu a pena, acho melhor não, você fica no consumo só. Vocês estão entendendo a técnica que eu uso? Aí sabe o que acontece? O indivíduo fala assim, sim, mas uma fita ou outra não custa eu escutar.
Tá bom, eu falei, mas entendeu como é que é? A pessoa acaba pedindo para você, porque a natureza humana é assim, ele tem curiosidade, ele tem interesse, ele quer fazer o negócio, só ele não encontrou maneiras de exprimir isso por dentro, ele está inseguro, ele acha que vai ter muito trabalho, ele acha que não vai conseguir, por isso que ele não está dizendo isso. Então, são esses os tipos. Agora tem outro tipo, tem alguém que associa e não faz nada, ou não? Gostei do... Tem muitos, não tem? Então, o que a gente faz com essa pessoa? Mata. Não, fora essa vontade. Não, o que a gente faz com ele? Gente, você desenvolve amizade com ele. Deixa ele se acostumar a ouvir você quando você chama e você pergunta para ele como é que foi o time dele, como é que foi isso, como é que é a família, etc. E não fala do negócio. Ele vai estranhar o dia que você conseguir falar com ele desse jeito e não falar do negócio, ele vai estranhar. E ele vai te perguntar, sabe o que é? Eu não estou indo na Open, porque... Eu disse, não te perguntei isso, você esquece, você não está indo porque você não quer, tchau. Entendeu? Eu faço tudo ao contrário do que as pessoas fazem. E acho que vocês deviam se preocupar assim, ou seja, você deixa o indivíduo à vontade, ele vai desenvolvendo uma amizade. Claro que se a pessoa for muito amiga já, eu digo para ele, olha, se você quiser começar, você gostou da ideia? Gostou. Se você quiser começar, eu estou à sua disposição. Aí passa uma semana, 2, 3 semanas, eu me encontro com ele naturalmente, eu provoco às vezes até me encontrar com uma pessoa dessa, meu frontal que não está fazendo nada. Aí eu digo, oi, tudo bem? A família, tudo bem? Olha, um abraço para você. Ele disse, olha, eu não estou indo porque... Eu disse, não, esqueça disso, mas lembre-se, a hora que você quiser, eu estou disposto a ajudar. Eu já te falei, se você quiser fazer uma lista, eu começo a convidar até para você, para fazer para mostrar da partida. Sabe o que acontece? Por exemplo, meu cunhado, irmão da minha mulher, foi assim. Por 1 ano e meio, ele não fez nada. Eu perguntava para ele, eu ouvia com ele, até trabalhamos muito em algumas coisas, juntos, e ele não fazia nada. E eu dizia para ele, Toninho, a hora que você quiser, podemos começar. A hora não sei o que lá. E aconteceu, 1 ano e meio depois, ele, por uma razão ou outra, começou, e aí 8 ou 10 meses depois se qualificou, foi a 6ª perna nossa para diamante. Tá certo? Funciona. Ou seja, você tem alguém que entrou e não está fazendo o negócio, desenvolva carinho, amizade, como a Marlene falou, que também vai funcionar. Faça você mesmo isso, pense assim todos os dias e você será diamante. Muito obrigado, um grande beijo.